Oi pessoal, o meu nome é Leonardo Mosqueira, eu sou terapeuta disruptivo, seja bem-vindo ao meu canal. Bom, eu vou falar um pouco para você sobre a terapia disruptiva e sobre a formação dos traços de caráteres. Parece uma coisa meio chinês, mas vai fazer sentido para você. Bom, primeiro, a terapia disruptiva ela é baseada em romper com padrões, crenças, condicionamentos que você tem e que você traz desde a sua infância, adolescência ou juventude e meio que funciona dessa forma até hoje, seguindo padrões, seguindo dicas, seguindo instruções que te deram. E às vezes de uma forma que te prejudica, que não é confortável para você, não é saudável ou te incomoda, sabe? Mais ou menos assim. Então, a partir do que eu vou te falar aqui agora sobre os traços de caráteres, é possível que você rompa com alguns dos padrões que você tem na sua cabeça, porque eu vou te entregar informação que vai trazer do seu inconsciente coisa que você nem imagina. E quando essa informação vier para o seu consciente, você vai ter escolha e poder de decisão. E vai poder romper com padrões e coisas que você tem, condicionamentos que você tem, que te fazem funcionar de uma forma que não é adequada para você. Vai fazer sentido, vamos lá. Agora, a respeito dos traços de caráteres. É como se fosse a sua forma de funcionar mesmo. São personalidades e todos nós temos. Isso não tem a ver com energia, com numerologia, com astrologia, não. É ciência mesmo. E olha, existem 5 traços de caráter e todos nós temos os 5 traços, em intensidades diferentes. Então, por exemplo, eu posso falar que eu tenho alguns traços que você também tem, mas a minha forma de funcionar é diferente da sua, pela intensidade dos traços que eu tenho, entendeu? Vamos lá. O primeiro traço é o traço de caráter esquizoide, que nome esquisito, né? Também acho. Mas olha, esses nomes que eu vou falar para vocês são nomes científicos, que a escola O Corpo Explica, que é brasileira, utilizou trazendo dos estudos de psicanalistas e médicos lá da época de Freud, tá? Então, fica um pouco estranho mesmo, mas se importe, se preocupe mais com como funcionam os traços, como eles se comportam no mundo, como eles sentem, como eles pensam, ok? Então, o primeiro traço que se forma é o traço de caráter esquizoide. Ele se forma quando a gente está na barriga da nossa mãe. Quando você está lá, dentro da barriga da sua mãe, o seu mundo é o útero, concorda? Você não sabe o que está acontecendo aqui fora. Você não escuta as pessoas aqui fora. Você não sabe sobre sentimentos, comportamentos, nada disso. Crenças, padrões, não. Você simplesmente vive dentro daquele seu mundo. E você se sente muito bem ali. Acontece que quando a sua mãe passa por qualquer coisa e ela se sente preocupada ou tensa, nervosa, ansiosa, o sangue e todo o calor que fica concentrado na região do útero vai para a cabeça. E é nesse momento que o seu mundo fica desconfortável. Imagina só, a sua mãe está lá varrendo a casa. De repente passa uma barata perto dela, ela leva um susto, mas aquele susto que ela levou fez todo o sangue subir para a cabeça, para ela tomar uma atitude, para ela fugir ou matar a barata, para ela correr, gritar ou... Entende? E essa necessidade de raciocínio faz com que o sangue saia dessa região daqui e você fique desconfortável no seu mundo e acabe se sentindo rejeitado. A rejeição é o trauma existencial, a dor existencial do traço de caráter esquizoide. Então é possível que você se sinta um pouco familiarizado com algumas coisas que eu vou falar aqui. Bom, só para complementar um pouco essa questão do traço quando ele se sente rejeitado. Quando a mãe tem alguma preocupação, por exemplo, o marido perdeu o emprego, ou a mãe dela adoeceu. Qualquer coisa assim, que ela precise pensar, planejar ou tomar alguma decisão, novamente, o sangue sai dessa região e o seu mundo fica desconfortável para você. Porque normalmente o útero é macio, quentinho, né? E de repente ele fica duro, frio, enrijecido. E você não tem outra alternativa. Agora, estamos falando sobre inconsciente, ok? Você não tem outra alternativa a não ser se desconectar do mundo real, que era o útero, e ir para o mundo imaginário, na sua cabecinha, quando você é um bebezinho dentro da barriga. É curioso, né? Porque você não tem noção do que está acontecendo. E isso que eu estou falando agora, de você se desconectar, não acontece conscientemente. É simplesmente a forma de você se proteger. É um método de defesa. E aí, o seu corpo e a sua mente, que estão se formando ao mesmo tempo, funcionam assim.
A mente manda o recado. Corpo, se desconecta. Para de usar energia, porque eu vou usar. E a mente começa a usar mais energia e o corpo começa a ficar sem energia. E aí esse bebê, ele vai se formando com uma estrutura física, um corpo mais magrinho, com ossos aparentes, pontas e a cabeça mais alongada, com olhos meio esbugalhados, porque aqui dentro tem um cérebro muito grande. Lembra? A energia deve se concentrar aqui. E aí a criança se desconecta do mundo dela, que é o útero, se conecta a um mundo irreal, criativo, ilusório, porque é uma realidade muito mais agradável e confortável para ela, porque ali ela não se sente rejeitada. Faz sentido? Vamos lá. E aí, quanto mais vezes acontecem essas ocorrências com a mãe, mais o traço de esquizoide se forma intensamente no corpo e na mente desse bebê. Quando o bebê nasce, ele entra na fase de formação do traço de caráter oral. O traço de caráter oral, ele começa a se formar no momento do nascimento e para de se formar no momento em que o bebê para de amamentar, para de mamar e entra em uma outra fase, a fase de formação do traço de caráter psicopata. Meu Deus, psicopata! Calma, não pense em bobagem. Lembra que eu estou falando sobre termos científicos. Não tem a ver com psicopata que está matando todo mundo aí, que a gente conhece nos filmes. Mas calma, vamos olhar para o traço oral primeiro. O traço oral se forma quando o bebê nasce. Ele começa a se formar ali. E o bebê, ele tem que se comunicar com a mãe para pedir as coisas, certo? Só que ele não sabe o que ele quer e nem como pedir. Ele só sabe chorar. É a única coisa que ele tem ali como meio de comunicação. Ele faz caras e bocas, choros em tons e alturas diferentes, né? Mas ele consegue se comunicar. Pelo menos ele sabe chamar a atenção da mãe ou de quem esteja cuidando dele. Então vamos imaginar que o bebê ele já nasceu, já está em casa, e aí a mãe coloca uma roupinha no bebê e ele está com uma meia que está com uma etiqueta incomodando debaixo do pé. Olha que difícil. E está incomodando. Aí ele começa a chorar. Primeira coisa que a mãe pensa é fome. Pega o bebê e dá peito. E aí, se o bebê mama e não se sente satisfeito, ele continua chorando, não é? Pois é. Aí a mãe faz o quê? Deve ser frio. Aí põe uma coberta em cima. E o bebê continua chorando. Porque ele está incomodado com a etiqueta debaixo do pé. Aí ela fala, meu Deus, então ele deve estar querendo colo. Aí pega no colo. E ele continua chorando. Ela já não sabe mais o que fazer. E naquele momento o bebê sente que a necessidade dele não foi devidamente atendida. Tem uma coisa importante para ressaltar aqui. Eu não estou falando que a culpa é da mãe, a responsabilidade é do pai. Não, eu não estou falando disso. Só estou falando como o bebê percebe o mundo dele. O mundo ao redor dele. Ok? Então o bebê percebe que a necessidade dele não foi devidamente atendida e sente o abandono. Quando ele sente o abandono, ele tende a se expressar mais. E aí ele começa a desenvolver formas diferentes de choro e caras, expressões diferentes, para ver se alguém entende o que ele quer exatamente. Claro que ele não consegue expressar direito, né? Porque é um bebê. Ele não consegue falar, mãe, a etiqueta debaixo do meu pé está incomodando. E aí a mãe também não sabe o que é e vai testando de tudo. Acaba que ele não se sente devidamente atendido. A necessidade não é atendida. Nesse caso do bebê que chora e não tem necessidade devidamente atendida, a mãe dá peito, troca roupa, não sei o que, e não consegue atender, ele desenvolve o traço oral da falta. Ele sempre e inconscientemente vai fazer questão que o que ele quer falte, para que a pessoa que deva dar, que precise dar para ele o que ele quer, venha e dê. É uma coisa muito doida, né? Mas é assim que funciona o inconsciente. Agora, se o bebê, aquele mesmo bebê, chora e a mãe dá peito, aí ele não consegue, ele não para de chorar porque o problema dele ainda existe. Lembra da etiqueta debaixo do pé? Então ela dá peito de novo. E dá peito de novo. E tudo, todas as vezes, em todos os momentos que ele chora, ela dá peito, ele desenvolve o traço oral do excesso. Como é que funciona isso? Sempre que ele quiser, sempre que ele tiver alguma necessidade para ser atendida e ele não consegue identificar essa necessidade, ele vai querer mais. Ele vai querer mais comida, mais roupa, mais atenção, mais... E aí o problema começa porque ele é oral. Então tudo que vier na boca é um alívio.
pelo menos uma distração para alguma necessidade que ele tem interna. Mais álcool, bebidas, mais cigarro. Já viu aquela pessoa que está sempre com uma caneta na boca? Mastigando assim, botando alguma coisa, ou um fio, ou qualquer coisa. Traço oral presente. Ela sente alguma necessidade, não está sendo atendida, inconscientemente ela não sabe identificar o que é, e ela põe alguma coisa na boca e aquilo ali vai como que suprindo uma carência. Faz sentido? Pois é, se você começar a se identificar, já comece a entender e fazer as suas notas. Acho que eu tenho um pouco de traço de caráter oral. Vamos lá. E aí o bebê vai, quanto mais ele necessita e essa necessidade não é devidamente atendida, mais ele desenvolve aquele traço de caráter oral, mais ele se sente abandonado em algumas situações, circunstâncias. E lembrando, isso não é culpa de ninguém, é apenas como o bebê percebe o mundo dele. E ele vai desenvolvendo uma capacidade incrível de comunicação. Porque quanto melhor ele se comunicar, mais fácil é de ele não ficar sozinho ou de ele ter necessidade dele atendida. Faz sentido, não faz? Então, assim, ele consegue falar de formas diferentes, expressar-se de formas diferentes. Sabe aquela pessoa que sorri com o olhar? É bem assim. E ela acaba atraindo as pessoas com mais facilidade porque ela é carismática. Não tem aquelas pessoas que a gente não consegue chegar perto sem dar um abraço? Tá vendo? Faz muito sentido, né? Então, depois que a pessoa, o bebê no caso, passa por esse momento da fase de desenvolvimento do traço de caráter oral, ela entra no desenvolvimento do traço de caráter psicopático, que eu já tinha falado antes. Mais ou menos depois de 1 ano e meio de idade, até uns 2, 2,5, tá? Nesse período, a criança, o bebê, ele sai dessa relação simbiótica com a mãe e começa a interagir com as outras pessoas. Só que ele quer coisas novas na vida dele. Ele quer alcançar coisas diferentes, conhecer mais do mundo. Antes ele conhecia com a boca. Agora ele está conhecendo com as mãos. E ele começa a desenvolver-se em formatos triangulares invertidos. Ombro mais largo que a cintura. Coxa mais larga do que os tornozelos. Topo da cabeça mais largo do que o queixo. E aí fica aquele queixo pontudo. Conhece alguém assim? Esse bebê, quando ele começa a entrar nessa fase, ele vai atrás das coisas. E ele começa a perceber que ele não consegue alcançar o que ele quer. Ele vai atrás de uma tomada. Aí a mãe fala, não, não pode. Ele perde o domínio da situação. E começa a entender que ele precisa fazer mais. Aí ele começa a fazer. Ele começa a apontar. Ele começa a fazer dá. E aí vai cativando todo mundo, né? Nessa fase é uma coisa. E aí os pais começam a perceber também que ele tá uma gracinha esse neném. Ele faz um monte de coisa engraçadinha e começa a falar para as pessoas. Olha o meu filho fazendo tal coisa, faz aí. E aí o bebê faz. Aponta para todo lado. Todo mundo ri, se diverte. Agora, quando o bebê não quer fazer, o que acontece? Os pais pegam ele e colocam no berço. Deixam de lado. E aí surge, no inconsciente do bebê, a percepção de que, se ele não faz, ele não é valorizado. Ele não tem valor ali. Ele precisa fazer. E o que ele faz é que tem valor, e não ele mesmo. E aí ele começa a perceber, bom, já que eu preciso fazer, eu vou fazer muito bem. E começa a articular. Ele percebe que se ele faz gugu dadá lá do berço, a mãe pega ele no colo e leva ele para a sala. E na sala está o pai. Ele começa a perceber que se ele aponta para alguma coisa, é mais fácil ele conseguir. E ele começa a perceber o domínio da situação a partir da articulação. Desenvolve, claro, aquela dor ou trauma da manipulação, do uso, porque ele tem medo de ser usado, medo de ser manipulado e perder o controle da situação, o domínio, mas ele desenvolve o incrível recurso da articulação, de uma comunicação mais persuasiva. É como se o mundo fosse um balcão de negócios. Ele tem interesse nas coisas e ele sabe o que e com quem falar para ter o que ele precisa. Não que isso seja ruim. Se você conseguir mudar o ponto de vista, vai perceber que tudo que a gente faz é com algum interesse. Quer saber? Olha só. Você vai dormir com qual interesse? Descansar. Certo? A não ser que você tenha uma programação para o dia seguinte. Então, o seu interesse é descansar mais para que no dia seguinte... Ou então, por que você come? Para saciar a sua fome. Ou então, para matar algum desejo. Por que você conversa com alguém? Para aprender, para interagir, para crescer junto. Por que você faz caridade? Para ajudar alguém e para você se sentir bem. Mesmo nas coisas mais lindas, sempre tem um interesse e não tem nada de errado nisso. O legal é você perceber que isso é valioso.
e quem tem muito do traço de caráter psicopata, porque passou muito por esses momentos da infância, de precisar ir atrás, buscar, indicar, interagir, articular, tem muito interesse nas coisas. Tem uma ambição muito alta, porque ele quer mais da vida. Faz sentido? Depois que a criança passa por essa fase, lá pelos 2 anos e meio de idade, 2 anos e meio, 3 anos, ela entra na fase do desenvolvimento do traço de caráter masoquista. Meu Deus, masoquista, lá vamos nós de novo. Não pensa no que você já conhece do traço masoquista, tá? Pensa nos conceitos científicos. Presta atenção no que eu vou falar, porque vai fazer bastante sentido para você. Olha só, essa fase do desenvolvimento desse traço de caráter masoquista é a fase do desfraude da criança. Quando ela começa a ter o controle dos esfíncteres. E ela consegue saber quando precisa fazer xixi ou cocô, mas ela não tem o controle disso. Ela não consegue falar, mamãe, preciso fazer cocô, a tempo. E aí a mãe já está querendo forçar, ou o pai já está querendo adiantar as coisas, sem saber exatamente o momento certo de tirar a fralda do bebê. E explica, quando você quiser fazer alguma coisa, me fala, e eu te levo no pinico, eu te levo no banheiro, eu te atendo a necessidade, taranã. Mas a criança não sabe exatamente quando ela precisa. Ela só sabe que, opa, fiz. E aí ela leva a bronca dos pais. Ela começa a perceber que quando ela coloca, olha que engraçado, quando ela coloca alguma coisa para fora, mesmo que ela não tenha controle, ela é criticada por isso. Ela recebe uma bronca e ela se sente humilhada. Daí ela desenvolve o trauma existencial, a dor existencial da humilhação. E para fugir disso, ela precisa se controlar. Ela precisa reter aquilo de algum jeito. Mesmo sem o controle dos esfíncteres, ela começa a tensionar o corpo. Aí ela coloca o bumbum para dentro, com o músculo mesmo, sabe? E força para segurar ali dentro. E aí desenvolve um corpo mais denso, mais duro. São aquelas pessoas que são quadradinhas, tem um tronco bem quadradinho, costas quadradas, pernas grossas, um rosto mais quadrado e, inclusive, até a arcada dentária é mais fechada, às vezes com alguns dentes mais tortos, com todo o objetivo de travar dentro dela o que ela precisa. E ela acaba travando, inclusive, os sentimentos. São pessoas mais caladas, mais retraídas, mais quietinhas no canto delas. Claro, elas gostam de conversar, elas gostam de interagir, são muito emocionais, mas não costumam botar para fora o que elas sentem. O íntimo delas fica muito bem guardado e protegido. Elas se sentem mais seguras assim. É a forma de elas se protegerem no mundo. E aí, essa criança cresce com essa capacidade para conseguir evitar a humilhação, o risco de ser criticada, com essa grande qualidade de reter, de suportar, carregar muita coisa. Ela aguenta muito, ela é realmente forte. Ela aguenta, inclusive, os problemas dos outros. Ela consegue sustentar, inclusive, as dificuldades que os outros têm e contam para ela. Sabe aqueles problemas que você passa e tem sempre alguém que vai te ouvir? Provavelmente esse alguém tem muito do traço de caráter masoquista. Porque escuta muito e fala menos. E quando você conta para ele, ele não conta aquilo para ninguém, nunca. Não tem risco. É muito confiável, é muito leal e é muito detalhista. Por quê? Ele precisa primeiro ir no tempo dele, porque se ele for rápido demais, ele pode fazer alguma besteira e ser criticado por isso. Então, pernas grossas não são à toa, é para ir mais lentamente mesmo. E garantir que vai ficar tudo muito bem feito, nos mínimos detalhes, de novo, para não correr o risco de ser humilhado e receber críticas. Entendeu? Depois que a criança passa por essa fase do desfraude, ela entra na fase do despertar da sexualidade, que acontece entre os 4 anos e meio até mais ou menos os 6 anos de idade. Já é uma criança, não é mais um bebê. Já consegue se comunicar, já tem noção de mundo, já consegue controlar os esfíncteres, já consegue apontar, discernir, raciocinar e já tem criatividade. E aí essa criança começa a perceber, nesse momento do despertar da sexualidade, que o mundo é formado em pares. Todo mundo tem um par. O pai tem a mãe, e se o pai ou a mãe não estão presentes, eles têm a ideia de pai ou ideia de mãe. A avó tem o avô, o tio tem a tia, todo mundo tem alguém, menos aquela criança. Eu vou pegar o exemplo de uma menina. A menina, quando chega nessa idade, ela toca no braço, ela toca na perna, ela toca no nariz e ela toca lá embaixo. Antes desse período, tudo era igual. A partir desse período,
quando ela toca lá embaixo, ela sente um choquinho diferente, uma coisa diferente. E é gostoso, é prazeroso. Não que a criança esteja percebendo o sexo, mas sim a sexualidade. E é nesse momento, como eu te falei, que surge a ideia de pares. Aí a menina olha para o pai e fala, é meu par ideal. Claro, ele cuida de mim, ele me protege, ele fala que eu sou a princesinha e o amor da vida dele. Ele faz tudo por mim, é o meu par ideal. Só que quando esse par ideal vai dormir, ele não vai dormir com a princesinha do papai, ele vai dormir com a mãe. Quando ele vai sair para jantar, ele sai com a mãe. Quando ele faz uma viagem ou quando ele está namorando, ele está com a mãe. E o que a menina percebe? Poxa, eu não sou suficiente, eu não sou capaz de ser um par para o meu pai. E ela desenvolve inconscientemente o trauma da troca, da exclusão ou da traição. Então essa criança começa a desenvolver mais agilidade, um corpo mais esbelto, mais escultural e um raciocínio muito ágil, muito prático, muito lógico, muito objetivo, muito competitivo. Já viu alguém que é muito competitivo e tem que fazer tudo sempre muito bem feito, inclusive se cobra demais às vezes? Por quê? Traça uma meta bem alta e tem que alcançar aquela meta de uma vez só. E tem que chegar lá independente do que aconteça. É muito esforço, é muito trabalho, é muita agilidade, a cabeça não para nunca e ela tem que chegar lá. Porque se ela não chegar, ela vai se sentir incapaz. E ela corre o risco de ser trocada, excluída ou traída. É assim que se forma um traço de caráter rígido no nosso corpo e na nossa mente. Relembrando que todos nós temos os 5 traços em intensidades diferentes. Então essa menina cresce pensando sempre em preciso ser a mais rápida, preciso ser a mais bonita, preciso ser a mais preparada para que não corra o risco de ser trocada de novo. De novo, porque quando ela percebeu que o par maravilhoso dela, que era o pai, trocou ela pela mãe, inconscientemente ela criou aquela ideia de quanto mais ágil, esbelto, pronto e forte for o meu corpo, menos chance de eu ser trocada de novo. Entendeu como é que funciona? E aí essa criança se torna uma Angelina Jolie, um Brad Pitt, entende? Com uma agilidade incrível, um sex appeal natural, atraente pra caramba, não precisa fazer nada, que já chama a atenção de todo mundo. Pois é, mas sempre tem aquele certo medo de fazer alguma coisa errada. Porque se fizer alguma coisa errada, pode ser diminuído. Pode se sentir incapaz, incompleto, não tão bom quanto precisa ser, quanto acha que tem que ser. É difícil, mas não é impossível saber lidar com cada uma dessas características de cada um dos 5 traços. O interessante é que quando você conhece como você funciona, você começa a perceber quais são as limitações que você tem e como você pode se proteger para não passar por questões ou situações negativas, para não se sujeitar a situações ou circunstâncias que são ruins para você, incômodas, desagradáveis, porque você precisa, porque alguém está falando, porque o certo é... Entende? Imagina um exemplo. Sabe quando alguém compara você com outra pessoa e fala assim, mas fulano conseguiu, por que você não consegue? É uma provocação do seu traço de caráter rígido que machuca. E às vezes você fala, é mesmo, mas eu vou conseguir. E aí você se esforça mais do que o necessário, porque você foi comparado com outra pessoa, porque você tem que ser melhor do que ela. E aquilo te dói no final das contas, porque você se esforça além da conta, machuca. E você só faz isso porque você tem, inconscientemente, o medo de não ser o suficiente e de ser trocada. Entendeu? Bom, aqui no meu perfil eu vou passar a explicar em alguns dos próximos vídeos o funcionamento específico de cada um desses traços e circunstâncias diferentes da vida. Tá? Então, eu espero que você tenha gostado. E, novamente, seja bem-vindo ao meu perfil, ao meu canal. A gente se vê por aqui. Tchau!